Alexandre, conta um pouquinho da evolução dos resultados da companhia nos últimos anos, por favor. Você pode imaginar, 2021, pós-Covid, era um cenário muito desafiador. Ao longo desses 4 anos, a gente elegeu algumas prioridades muito claras. Basicamente, eu diria 3 grandes pilares. Um primeiro pilar de melhoria da eficiência do negócio, da eficiência operacional. E a gente vem, esse é o 4º ano consecutivo que a gente melhora o resultado e as margens do negócio, operar bem, controlar bem despesa, entregar um produto de qualidade para o nosso cliente e ter rentabilidade nesse negócio. Sejam bem-vindos a mais um quadro, Entre Reis e CEOs, o quadro que eu trago as lideranças das empresas listadas na Bolsa para conversar comigo, conversar com você e responder as principais dúvidas dos investidores. E hoje eu estou aqui com o Alexandre Santoro, que é CEO da IMC. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Alexandre, antes da gente começar, conta um pouquinho, assim, brevemente, do seu histórico como executivo. Olha, minha história é uma história de muito trabalho, entregas ao longo da minha vida, de entrega de resultado. Tive, acho que a oportunidade de trabalhar em empresas como a Brahma, na época, até antes da fusão com a Antártica, trabalhando na Danone, na América Latina Logística, uma empresa de logística grande de ferrovia e rodovia do Brasil. E depois eu fui para fora do Brasil, fui para trabalhar na Restaurant Brands International, que é a dona da Burger King, Tim Hortons, na época. Fui morar no Canadá, fiquei 2 anos lá. Depois essa empresa comprou a Popeyes, é uma rede de frango frito, eu virei o presidente global dessa marca. Depois de uma experiência de quase 6 anos fora do país, eu voltei para me juntar justamente ao projeto da IMC. Por uma coincidência, hoje fazem exatos 4 anos que eu me tornei o CEO da IMC e retornei para o país, e hoje eu sou o CEO da empresa e também sócio. Eu investi parte do meu patrimônio na IMC quando eu vim para cá. A IMC é uma empresa que muitas vezes as pessoas não conhecem a marca IMC, mas conhecem as subsidiárias, as investidas, as marcas que vocês operam. Conta aí um pouquinho do histórico da IMC. Perfeito. A IMC ela começa há mais ou menos 15 anos atrás. Era uma empresa, foi fundada pelo Fundo Advent, à época, e começou com operações no México, Porto Rico, veio para o Brasil, expandiu para Colômbia, Panamá, Estados Unidos. Então era uma tese regional, vamos falar assim, para as Américas aqui, de tentar consolidar um setor que é bastante diversificado. Qual setor? De restaurantes. O negócio de restaurantes, especificamente de varejo alimentar, né? Então, ao longo dos anos, a empresa ela cresceu em vários países. Esse crescimento teve também as dores desse crescimento, porque alguns desses negócios não tinham tanta sinergia assim entre eles, especialmente entre países. Então, quando eu me junto ao projeto, vou falar um pouco da história um pouco mais recente. Há 4 anos atrás, estava saindo da pandemia, na verdade, se imaginava que estava saindo da pandemia em 2021, mas a pandemia ainda estendeu, né, por uma boa parte de 2021. Naquele momento a gente viu que uma das ações importantes que a gente tinha que tomar era uma readequação desse portfólio. Então, antes já tinha sido tomada a decisão de sair de alguns países. Ao chegar aqui, uma das prioridades nossas também foi de reorganizar o portfólio, e a gente tomou a decisão de sair do Panamá e da Colômbia. Então, hoje a IMC ela opera nos Estados Unidos, a gente tem a licença da marca Margaritaville, a gente opera 30 restaurantes, lá a gente tem a licença da marca, e a gente aqui no Brasil, que é a maior parte do nosso negócio, a gente tem a master franquia da KFC e da Pizza Hut, e também somos donos do frango assado, que é um negócio de rodovias. A gente tem o Viena, batata inglesa, e o negócio de catering, de aviação, chamado RA Catering. Legal, conta um pouquinho dessas marcas, quais que representam mais o seu resultado, quais que são mais relevantes para a companhia. Dentro do nosso portfólio, a gente tem, eu diria, 4 sistemas que são similares em tamanho de faturamento. A gente tem os Estados Unidos, né, que é um negócio que é aproximadamente 800 milhões de reais ano de faturamento. Mais ou menos desse mesmo tamanho de faturamento, você tem a rede da KFC, são 230 restaurantes da KFC, mais ou menos metade lojas próprias, metade franquias. Temos o negócio da Pizza Hut, também muito parecido em termos de faturamento. Aí um pouco diferente, são 280 lojas, mas 2/3 delas através de franquias e 1/3 através de lojas próprias. E a gente tem o negócio do frango assado, que a gente tem os restaurantes, em alguns casos os postos também de combustível, que também tem um faturamento muito, muito
parecido com essa escala que eu estou te dando de termos de receita. Alexandre, conta um pouquinho da evolução dos resultados da companhia nos últimos anos, por favor. A gente vem num processo, Thiago, que a gente chamou de processo de transformação da EMC. Você pode imaginar, 2021, pós-Covid, era um cenário muito desafiador. E a gente vem dentro ao longo desses 4 anos, a gente elegeu algumas prioridades muito claras. Basicamente, eu diria 3 grandes pilares. Um primeiro pilar de melhoria da eficiência do negócio, da eficiência operacional. E a gente vem, esse é o 4º ano consecutivo que a gente melhora o resultado e as margens do negócio. Eu posso falar um pouco mais em detalhe o que foi feito ao longo desse processo, mas imagine que o primeiro pilar de eficiência operacional, que é o resultado do dia a dia, né? Controlar bem, operar bem, controlar bem despesa, entregar um produto de qualidade para o nosso cliente. E ter rentabilidade nesse negócio. Então, foi o primeiro pilar nosso ao longo desses 4 anos. E a gente vem com sucesso ao longo dos 4 anos, evoluindo os resultados. O segundo pilar era que a gente chamou de disciplina financeira, que a gente precisava e claramente tinha uma priorização nossa aqui de reorganização da nossa dívida, né? Então a gente tinha umas debêntures que eram debêntures caras da época do Covid. Então a gente, ao desinvestir de alguns negócios, a gente consegue reduzir a nossa dívida, a gente consegue renegociar a dívida e reperfilar essa dívida para um prazo mais longo e uma dívida com custo mais barato. Então vamos falar, essa segunda parte, que é a estrutura de capital da companhia, a gente evoluiu bastante. Então a companhia que tem sua dívida controlada. Nosso endividamento está em 2,4 vezes os últimos 12 meses de EBITDA. E o terceiro ponto era voltar a crescer, né? Voltar a crescer algumas das marcas nossas, que a gente priorizou nos últimos anos, a KFC e a pizza, e alguns casos também lá nos Estados Unidos a gente conseguiu crescer lá. Então a gente fez isso tudo, uma combinação de resultado maior geração de caixa operacional, uma melhor estrutura de capital e uma disciplina muito grande no investimento, aonde investir, quanto investir, como investir. Vocês recentemente fizeram um deal com a KFC, Perfeito. Criando uma joint venture. Queria que você falasse um pouquinho mais com detalhes dessa transação, por favor. Esse deal, acho que é um marco, assim, é transformacional para a gente, e eu te explico assim, de uma maneira, alguns pontos que eu acho que são muito relevantes e importantes de serem destacados. A gente valoriza, ao fazer esse deal, Thiago, a KFC no Brasil a $60 milhões. Tá? Então a gente vende 58% desse negócio, da KFC somente, por $35 milhões, o que precifica o business em $60 milhões. $60 milhões é o nosso market cap hoje, da IMC como um todo. Né? Então, acho que é um deal que, primeira coisa, ele marca um preço e reforça um ponto que que eu pessoalmente venho falando, que a soma das partes da IMC hoje vale mais do que o todo. Né? Então, imagina que um negócio sozinho está valendo mais, né? Conseguimos precificar o valor da IMC como um todo. Então, primeiro, acho que tem esse importante marco para a gente, ou seja, um bom negócio para a gente, para o acionista nosso. Segundo ponto, a KFC é um negócio que está em crescimento, tá? Como a gente vem investindo ao longo dos anos, e ela tem muito potencial de crescer ainda. Só que ela demanda capital, né, para você fazer isso. Ao fazer essa joint venture, o que a gente está fazendo? A gente cria a joint venture, vende 58% dela, e esse sócio é um sócio operador. Ele não é um sócio financeiro, ele é capitalizado, mas é um sócio que opera já 550 lojas da KFC. Então a gente imagina que essa parceria vai nos trazer também melhorias operacionais e de escala, e ele que vai fazer os aportes futuros para a expansão da KFC no Brasil. A gente não vai colocar capital dentro da JV. Então o que vai acontecer com o tempo? A gente vai sendo diluído de um negócio que vai ter um valor maior, né? E isso, para a companhia, olhando os benefícios para a AMC, além de ter marcado o ativo, né, um valor representativo de $60 milhões, os $35 milhões, né, a parte que a gente está vendendo, a gente vai usar prioritariamente para reduzir a nossa dívida. Né? E o que eu te comentei no início, a nossa equação de endividamento hoje é bastante controlada, mas a dívida é cara. Né? Então, o cenário macro nosso hoje, ao custo da dívida, ela é cara, ela consome uma boa parte do nosso caixa que a gente gera operacionalmente, então a gente vai usar
a maior parte dos recursos da venda dessa participação na redução da dívida. E aí o benefício adicional, que como eu não vou alocar capital futuro, eu também reduzo minha necessidade de capital para os próximos anos, eu não vou alocar capital na KFC. E ainda tenho a oportunidade de desenvolver outras marcas dentro do portfólio e também o upside, que eu sigo sócio da JV. Então é um deal que, quando a gente olha sobre todas as óticas aqui, sabe, nem sempre é fácil você conseguir um deal onde tem três partes, que somos nós, o sócio e a própria Yum! Brands, que é a dona da marca. Quando você vê os três realmente felizes e satisfeitos com o desenho que foi feito e com o potencial de gerar valor para todos os atores desse deal. Então é um deal bastante transformacional, onde o resultado vai ser esse exemplo que eu te dei, de redução de dívida e por consequência, redução da despesa com juros da INC, e também uma redução do capital a ser empregado ao longo dos anos, com a possibilidade de poder alocar capital em outras marcas que a gente vinha prioritariamente colocando na KFC. Alexandre, esse sócio, ele opera essas 550 lojas aonde? Na América Latina, em vários países da América Latina. Então ele já opera mais de 30 anos dentro desse sistema, e aí eu acho que é outro benefício adicional, é isso de ver uma pessoa capitalizada, mas uma empresa capitalizada, mas que conhece muito do negócio, que a gente imagina que vai destravar muito valor, vai acelerar esse crescimento da KFC no Brasil. Uma história legal para contar da KFC é o sucesso que ela tem na China, né? Conta um pouquinho para a gente dessa história. A KFC é impressionante o que aconteceu nos últimos, eu diria, 15 anos, especialmente os últimos 10 anos. O negócio da China era um negócio relativamente até menor do que dos Estados Unidos. Hoje é basicamente o dobro do negócio, do número de lojas na KFC é o dobro na China do que tem nos Estados Unidos. E aqui acho que mostra a importância, primeiro, do mercado chinês, do tamanho, o potencial, mas a capacidade de adaptação que a marca teve à realidade do país. Então, foram feitos ajustes, obviamente, no menu, tempero, e não só para a China, mas dentro de regiões na China, você vai encontrar soluções um pouco diferentes, sem perder a identidade da marca. Então, é um caso de sucesso, foi tão grande esse sucesso, vem sendo tão grande, que a Yum! Brands até fez um spin-off, né? Ela separou esse negócio da China, é um negócio, uma empresa separada da Yum! Brands International. Eu li que a imagem do Coronel Sanders, daquele velhinho cozinhando lá o frango, é mais conhecida na China do que a do próprio Mao Tse Tung. O rosto dele é bastante conhecido lá. Essa é uma informação interessante. Conta um pouquinho da base acionária da empresa, quem são os principais acionistas? A gente tem hoje um family office que se chama UV Gestor e Faro Capital, são dois representantes que têm aproximadamente 35% das ações da companhia. Temos outros acionistas, que é a família Martins, com 9%, aproximadamente 8,9%. A BFFC, que a gente acabou até de anunciar, eles aumentaram a participação para 5,5%. Então esses são os três maiores acionistas. E a gente tem dentro da nossa base aproximadamente 50 mil pessoas físicas acionistas da companhia. Então, é uma corporation, então. Exato. A gente não tem não existe nenhum acordo de acionistas, né? Então, mas esses são os acionistas, vamos falar de referência, com maior participação dentro do negócio. E como é que funciona a política de dividendos da empresa? A gente vem num histórico, Tiago, a gente não pagou dividendos, né, na nossa história, principalmente na história recente. Esse deal ele vem para endereçar, acho que não só a questão de dividendo, mas de resultado, né, de fundamentos da MC, eu diria. Então, pensa que ao marcar esse ativo e colocar a venda e vender uma parte do ativo a 35 milhões de dólares, isso vai reduzir bastante a nossa dívida, né? E aí, ao reduzir o gasto que a gente tem hoje com juros e capex, reduzem muito, o que vai fazer o resultado da companhia ser positivo. Então, a gente hoje é uma empresa que gera caixa operacional, mas tem uma despesa financeira e um capex representativos que faz com que a companhia não tenha a decisão, primeiro, não gere lucro, né? E segundo, por consequência, obviamente, não tem a questão de distribuição de dividendos. Mas o que a gente vê, esse passo que a gente está dando, que a gente segue melhorando a eficiência operacional e o resultado operacional da companhia, junto com a redução do capex necessário futuro e o despesa com juros, obviamente a companhia marca agora uma nova fase para os próximos anos de melhoria de resultados. Conta um pouquinho da sua visão
para o futuro da empresa, quais unidades de negócio vocês pretendem investir mais? Quais unidades de negócio você acredita que vão crescer mais ao longo do tempo? A gente vem trabalhando muito num plano do frango assado. A gente tem isso muito bem detalhado, os trechos das rodovias que a gente vai priorizar para os próximos anos. Parte também, como consequência positiva desse deal que a gente está fazendo, ao se liberar CAPEX, a gente vai ter a oportunidade de fazer alguns investimentos mais focados no frango assado. E o frango assado, eu te diria que tem 3 frentes interessantes de crescimento, Thiago, que precisa de ser criativo, do jeito que a gente vem sendo criativo ao longo dos anos, para poder destravar o valor do frango assado. Um é a gente fazer conversões, ou seja, imagina uma loja que já existe, um restaurante já existe na rodovia, e que tem uma outra bandeira que você converte para uma bandeira frango assado. Então esse é um capex muito menor, num lugar provavelmente, depender do local, que tenha tráfego, então você consegue se posicionar com um capex relativo não tão alto. Você tem e que pode ser feito por nós ou por algum parceiro também, um build-to-suit, alguma adaptação que tenha que ser feita. A segunda opção é você pegar um posto, uma região que já tem um tráfego bom, mas que ainda não tem uma solução de comida, que aí você precise construir a caixa e o restaurante. E aqui, na verdade, é onde se adapta melhor esse exemplo que eu dei do build-to-suit, que a gente já fez isso em Guará, por exemplo, no interior de São Paulo. E tem também, obviamente, vão existir opções de greenfield, ou seja, locais que a gente vai começar, a gente tem alguns mapeados, mas eu diria que a maioria dos pontos que a gente hoje enxerga de potencial de crescimento do frango assado estão nessas primeiras 2 categorias, conversões e adaptações de locais que já existem. E o frango assado tem para marcar esse ponto, eu acho que é relevante, a gente hoje tem 23 operações do frango assado, só que são operações com tamanhos muito diferentes, né? Você tem operações que a gente chama, são as GGs, são as lojas grandes, tem lojas também menores, né? Médias e até pequenas. O que a gente vai priorizar são as lojas maiores, né? Então a gente vê um potencial que aproximadamente entre 8 e 10 lojas grandes, que a gente tem isso muito bem mapeado hoje, a gente conseguiria dobrar de tamanho o tamanho do frango assado. Ou seja, não dobra o número de lojas, mas dobra o número de faturamento e rentabilidade com aproximadamente 10 lojas. E é isso que a gente vai perseguir para os próximos anos e com algumas parcerias que a gente já vem desenvolvendo. Legal, então é essa marca que vocês vão investir. Essa com capital, sem dúvida, e parcerias. E eu diria que a Pizza Hut também é um negócio que a gente vai crescer, mas vai ser muito mais focada em parcerias com franquias, não capital próprio. Alexandre, muito obrigado, queria aqui agradecer a sua presença e passo a palavra para você fazer um comentário aos seus acionistas ou quem sabe futuros acionistas. Obrigado e obrigado por todos que estão escutando essa conversa, um prazer estar aqui com o Thiago, espero ter conseguido passar um pouco das perspectivas e do que a gente vem fazendo na IMC. A gente está muito confiante, a gente sabe que temos uma série de desafios aí pela frente, a gente está muito confiante na nossa estratégia, né, no que a gente vem entregando e principalmente agora ainda dando mais clareza a gente vem trabalhando nesse deal já tem um tempo, mas acho que ainda dá mais clareza para o potencial desse negócio, para o potencial que existe para a IMC e para quem está junto nesse projeto, para quem acredita nesse potencial, desse valor que ainda existe dentro do nosso portfólio, que ainda não está refletido no valor da IMC. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. E você, qual a próxima empresa você gostaria que eu convidasse para vir aqui no quadro Entre Reis e CEOs? Bota aqui nos comentários que eu vou ler, tá? Vamos lá comer uma pizza na Pizza Hut? Vamos agora. Eu gosto da massa fina. Tem? A gente tem também. Beleza, então vamos lá. Obrigado.